pessoal, começamos agora as parashiot que falam da construção do tabernáculo, do Mishkan que tinha no deserto. E justo uma coisa muito interessante, que a mitzvah do Shabbat, que é uma mitzvah tão central no judaísmo, tem uma conexão muito grande com toda a ideia do Mishkan. Primeiramente, a palavra Mishkan vem da palavra Shekhinah, Shin, Chaf, Nun, essas três letras que é a presença divina, que no Mishkan, Hashem Shochen, ele estava lá presente, e vem da palavra Shachen, Shachen é vizinho, significa que Deus ele está na nossa vizinhança, ele está próximo da gente, revelado no mundo. Essa é a origem da palavra Mishkan. O que acontece no Shabbat também? O Shabbat é o dia que é a fonte da Brachá, que Deus ele está revelado e que todas as influências espirituais estão presentes no Shabbat da mesma forma que tinha no Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash ele é chamado, uma parábola, comparado com um pescoço. Está escrito que a gente foi perseguido no nosso pescoço. O que era o nosso pescoço? O Beit HaMikdash. O que também é pescoço? Imagine que a nossa cabeça é comparado com os mundos espirituais, o nosso corpo com o mundo físico, assim é pela Kabbalah, e o pescoço é o que transmite as coisas entre o mundo espiritual e o mundo físico. É como se fosse o canal de conexão. No nosso pescoço tem dois tubos, a traqueia e o esôfago. Um deles entra a comida e o outro passa o ar. Nessa parábola, nesse machal, significa que tem abundância material, comparado com a comida que desce no nosso pescoço, e o ar que desce é a espiritualidade, o ruach, a ruhaniut, toda a influência espiritual. Da mesma forma que o nosso pescoço ele transmite tudo isso, o que a gente absorve para o nosso corpo, assim o Beit HaMikdash era a fonte de toda a brachá material e espiritual. Pessoal, saibam que o Shabbat é a mesma coisa. Shabbat é a fonte da brachá espiritual e material de tudo. A pessoa, se ela acha que abrindo a loja dela, o negócio dela no Shabbat está faturando mais, é uma ilusão. Que no final das contas, toda a brachá dos seus negócios vai vir através do cumprimento do Shabbat. Outras comparações. No Mishkan, a gente tinha alguns utensílios que a gente vai ver que todos eles, a gente encontra eles no Shabbat. A gente tinha a arca sagrada com as tábuas da lei e o Sefer Torah. A gente tinha a menorá que acendia essas luzes. A gente tinha uma mesa com 12 pães com lechem apanim, que representava fartura material. A gente tinha um altar de ouro que era feito um incenso, que era algo cheiroso. A gente tinha fora, isso era dentro do tabernáculo, fora tinha o misbeach, o altar de cobre que era feito os korbanot, e a gente tinha lá uma torneira na qual os kohanim lavavam as suas mãos e seus pés. Esses eram 6 utensílios que a gente tinha no Mishkan. Onde que a gente encontra eles no Shabbat? Primeiramente no Shabbat a gente tem as velas do Shabbat que a gente acende, e comparado com a menorá que a gente acendia no Mishkan. No Shabbat a gente come as halot, sim, que são os pães, que nem os pães que tinham no Shulchan dentro do templo. Inclusive os cabalistas, eles costumam fazer no Shabbat os mesmos números que tinham no Mishkan. Eles acendem 7 velas no Shabbat, que o Shabbat é o 7º dia, que nem tinha na menorá 7 velas. Tem pessoas que costumam comer 12 pães, inclusive no Shabbat, que nem no Shulchan tinham esses 12 pães. E o posicionamento da casa deles é exatamente a mesma posição que estava. De um lado a menorá, do outro lado a mesa com os pães, do lado da frente a biblioteca com os livros de Torá, que na mesa do Shabbat a gente fala coisas de Torá. Que nem na Arca Sagrada era o que representava a influência da Torá no mundo, assim numa mesa de Shabbat você precisa ter os livrei Torá, as palavras de Torá. Você tem uma sala na qual você faz a refeição do Shabbat, a biblioteca com os livros de Torá. Então isso representa a Arca Sagrada. E a questão do altar com incenso, a gente sabe que tem uma mitzvah, principalmente quem costuma esse costume nas comunidades Faradim, mas é um costume que é trazido inclusive na Gemara, que quando Rabi Shimon Bar Yochai saiu da caverna depois de muitos anos lá que ele estava fugindo dos romanos, está escrito que no começo ele voltou para o mundo, viu as pessoas assim desconectadas espiritual, também indignados, como que a pessoa larga um objetivo espiritual, o mundo vindouro, para se ocupar com coisas mundanas tão passageiras. Até que ele viu uma pessoa correndo com 2 hadassim, que tem um cheiro gostoso assim tal. Ele perguntou: por que você está correndo assim? Eu estou correndo porque daqui a pouco é o Shabbat, eu comprei esses 2 hadassim para ter um cheiro bom, gostoso no Shabbat. E por que 2? Porque no Shabbat a gente tem Zachor e Shamor. Sim, nos 10 mandamentos tinha Zachor e Shamor, por isso que a gente acende 2 velas no Shabbat. Então ele comprou
essa coisa cheirosa para o Shabbat, o Rabbi Shimon Bar Yochai falou, uau, está fazendo esse esforço com tanta alegria pelo Shabbat, ele se tranquilizou vendo que as pessoas também se ocupavam com o espiritual. De qualquer forma, a gente vê que no Shabbat tem uma mitzvah de você cheirar algo cheiroso. Muitas sinagogas aqui em Israel Sfaradim, por exemplo, no final da reza vem alguém com bessamim para você cheirar, que é o ketoret que tinha no Mishkan. Além disso, na Seudot do Shabbat a gente come carne e toma vinho, que nem no Mizbeach era feita a carne dos korbanot e o Nessachim, que eram derramados lá, o vinho. E no Shabbat a gente também se lava para o Shabbat, sim, da mesma forma que os Kohanim eles se lavavam no Kior antes de fazer o serviço. Então a gente vê, pessoal, que tem uma conexão assim muito grande entre o Shabbat e o Mishkan. Além disso, obviamente, as 39 melachot que a gente não faz no Shabbat. No Shabbat tem 39 coisas que a gente não pode fazer, cozinhar, costurar, escrever. E essas 39 coisas a gente aprende do Mishkan, que são exatamente as 39 melachot que foram necessárias para a construção do Mishkan. São essas mesmas 39 que a gente não faz elas no Shabbat. Então a gente vê daqui, pessoal, tem outras conexões mais, por exemplo, da música dos Levim no Beit HaMikdash, durante todo o serviço dos Kohanim, dos sacrifícios e tal, os Levim tocavam instrumentos musicais e cantavam belas melodias. No Shabbat a gente também, durante a Seudá do Shabbat, canta as músicas do Shabbat, uma parte integral da Seudá. E essa conexão toda, para a gente entender que na verdade o Shabbat é que nem... que é a ideia do Mishkan? O Mishkan é a casa. Todo casal precisa ter uma casa, é um Shalom Bait. Você tem que ter um Bait, uma casa, e nessa casa você tem a conexão do casal, que é um lugar particular, onde o casal eles se conectam um com o outro. Esse era o Mishkan, o lugar da nossa conexão com Hashem. A gente tem que saber que o Shabbat é o nosso Heder Ichud, é o nosso lugar que a gente está só a gente e Hashem, que a gente para todas as coisas mundanas, onde é que está você se conecta com toda a tua família, você larga todas as preocupações para você se conectar com Hashem. Hashem vai estar revelado nesse dia, um dia de muita brachá, de muita abundância, e é o dia da nossa casa, assim, que a gente cuida do nosso Shalom Bait como se fosse com Hashem. Essa é a essência do Shabbat, por isso que o Shabbat é uma coisa tão central, tão importante no judaísmo, e realmente o Shabbat é uma revelação da Shekhinah que a gente tem no Shabbat. Vamos nos fortificar nesse próximo Shabbat agora, numa época que o mundo está tendo tantos decretos difíceis, o que aconteceu, né, no Brasil agora, com os inundamentos, na Turquia, aqui em Israel com os atentados, tanta coisa acontecendo, e sabendo que o Shabbat é uma grande proteção para a gente ter, que nem está escrito que mais que a gente cuida do Shabbat, o Shabbat cuida da gente. Vamos cuidar direito do Shabbat, antecipar um pouco antes, não chegar no Shabbat em cima da hora, sem 10 horas cedo, tranquilo, chegar no Shabbat com a cabeça tranquila e relaxada, e dessa maneira, Bezat Hashem, vamos trazer muita proteção e coisas boas para todo o Am Yisrael. Até a próxima.